As eleições presidenciais dos Estados Unidos geraram impactos sensíveis nas relações diplomáticas com os diversos países e regiões e também no multilateralismo defendido pela ordem internacional. Olá pessoal, somos Isabela e Alice do EGAR e hoje falaremos sobre as eleições presidenciais norte-americanas no ano 2020 e como isso impactará as relações internacionais como um todo. Para abordar a importância dos Estados Unidos para o sistema internacional e para as relações internacionais, é importante afirmar que, desde o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornaram a única e mais forte potência do sistema internacional, posição esta, ainda que haja controvérsias, mantida até hoje. Ainda é importante ressaltar que o país se tornou o maior exemplo de democracia e liberalismo no sistema internacional. Isto posto, pode-se observar como todo mundo está votado para as eleições norte-americanas e para a posição de cada candidato, uma vez que seu resultado irá determinar o curso das ações nas relações internacionais, determinará o futuro do multilateralismo, do comércio internacional e dos diversos tratados internacionais. É por isso que cada país acaba por possuir uma preferência eleitoral, tendo em vista a ideologia e a forma de agir de cada um. Cabe pontuar ainda o contexto excepcional no qual está ocorrendo a eleição, uma vez que, para além de uma crise mundial de saúde, a pandemia do Covid-19 se tornou uma arma política explorada pelos candidatos. A ocorrência da pandemia recaiu negativamente sobre Donald Trump e as suas chances de reeleição, tendo em vista a postura que escolheu adotar em relação ao enfrentamento do coronavírus, privilegiando a recuperação da economia e levantando pontos de verdadeiro ceticismo em relação à ciência ou mesmo ao próprio coronavírus, posição esta que foi tida como insatisfatória para grande parte da população norte-americana. Além disso, a pandemia fez com que houvesse uma mudança no formato da realização das eleições em seu sentido mais técnico, visto que, em virtude do risco de contaminação, alterou-se o seu formato original para o formato de voto via correio, o que acabou por gerar grandes polêmicas em relação às chances de fraude. Por fim, pode-se afirmar que, diante de um contexto de forte polarização política, de crise epidemiológica, contração econômica e alta do desemprego, além de um contexto de fortalecimento de movimentos como o Black Lives Matter e de altas reivindicações políticos-sociais, as eleições norte-americanas irão apontar a direção para a qual a população dessa democracia se encontra mais afeiçoada e até mesmo satisfeita, uma postura pró-Trump e mais afeiçoada a ideologias que flertam com uma extrema-direita crescente no mundo inteiro ou anti-Trump. Bom, passada essa parte de contextualização, agora a gente vai falar um pouco sobre como funciona o sistema eleitoral norte-americano. E para versar sobre ele, é importante afirmar que, ainda que não existam apenas dois partidos no país, o sistema bipartidário marcou a sua história e é o que acaba por ser vigente até hoje em 2020. Por isso, as eleições presidenciais mais uma vez serão disputadas pelos maiores e mais fortes partidos, o democrata e o republicano. O sistema eleitoral dos Estados Unidos funciona com base no colégio eleitoral, que conta com 538 delegados de ambos os partidos, como está previsto na Constituição do país. Assim, a eleição divide-se em duas fases, sendo a primeira a fase das prévias eleitorais, composta pelas primárias ou pelos cálculos, e a segunda sendo a eleição geral. Nas prévias, os eleitores que são filiados ao Partido Democrata ou ao Partido Republicano irão às urnas, em caso das primárias, ou às assembleias, em caso dos cálculos, para escolher o candidato que disputará a eleição presidencial por cada partido. São eleições que, assim como as gerais, são organizadas por cada um dos 50 estados. Sendo assim, no caso de 2020, os democratas escolheram o Joe Biden e os republicanos optaram pela busca de uma possível reeleição do presidente Donald Trump. Assim, passadas as eleições primárias, tem-se enfim a eleição geral. Ocorre aqui um registro prévio de cada eleitor, sendo importante lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Essa eleição se dá através de 50 pequenas eleições estaduais, em que o sistema vigente é o majoritário pluralista, chamado também de winner takes all. Ou seja, o candidato que possui a maior quantidade de votos, 50% mais um, leva todos os delegados atribuídos ao Estado no colégio eleitoral, número este estabelecido de acordo com a densidade populacional. Um exemplo disso é o estado da Califórnia, que, por ser o estado mais populoso do país, possui 55 delegados, tornando-se um estado decisivo para as eleições.
É importante ressaltar que os únicos estados que fogem à regra do winner takes all são os estados do Maine e Nebraska, que adotam um sistema proporcional. Em razão do funcionamento do colégio eleitoral, que os candidatos já possuem uma boa noção histórica do perfil de cada eleitor e de cada estado, permitindo-os ter ciência de que Nova York, por exemplo, possui tendência democrata e que o Texas possui uma tendência republicana. Dito isto, tal conhecimento faz com que os candidatos concentrem suas campanhas e energia nos 13 chamados swing states, ou seja, estados pêndulos, que são os estados em que a vitória de nenhum partido é assegurada, uma vez que a oscilação política varia com relativa facilidade e de acordo com a situação do país na época das eleições. São exemplo deles a Flórida, Iowa, Ohio, Pensilvânia e Michigan, que aí nesses estados, a disputa fica ainda mais acirrada, uma vez que eles são estados de fato definidores e que irão decidir quem contará com o mínimo de 270 delegados, votando a seu favor, necessários para se tornar presidente dos Estados Unidos. Destarte, para o estabelecimento do colégio eleitoral, cada partido faz uma lista por ordem de preferência com 538 nomes para estabelecer seus representantes que, de acordo com quem for ganhando a eleição em cada estado, esses representantes serão nomeados conforme a ordem pré-definida e irão ratificar, pois raramente não o fazem, o voto dos eleitores de cada estado. Pode-se afirmar, assim, que o voto final e o que verdadeiramente importa é o do colégio eleitoral. A partir de agora, veremos algumas previsões de quais caminhos as relações dos Estados Unidos com determinados atores na arena internacional podem tomar, a depender do resultado das eleições. A Assembleia Geral da ONU, em 2020, se caracterizou por tensões expressas entre a China e os Estados Unidos. Na ocasião, o presidente americano, Donald Trump, culpabilizou a China pela pandemia do Covid-19 e pediu às Nações Unidas a responsabilização do país, além de criticar o protagonismo chinês na crise ambiental. Nesse sentido, há uma expectativa de continuação e fortalecimento da postura agressiva em relação à potência asiática em caso de vitória de Trump, com a manutenção das tarifas de importação impostas e a pressão sobre os aliados para boicotar os produtos e a tecnologia chinesa. Essa previsão levanta a indagação do ressurgimento de um clima de Guerra Fria, dada a alta competitividade de duas grandes potências no cenário internacional, compelindo os aliados a escolher lados. Já o candidato Joe Biden afirmou que, se eleito, enfrentará a China pela forma como tem agido em relação ao povo uigur, etnia majoritariamente muçulmana que habita o noroeste chinês, e a situação em Hong Kong. Para isso, pretende fortalecer as alianças americanas contra a China, as quais considera profundamente prejudicadas por seu adversário republicano. Quanto às tarifas de importação, contudo, Biden não afirmou planejar removê-las, apenas disse que seriam reavaliadas. Em relação às problemáticas a nível global, como a pauta ambiental, Biden pretende pressionar a China para tentar resolvê-las, mas se utilizando da cooperação. Analisando os possíveis resultados da eleição pela perspectiva da Rússia, enquanto Trump, que antes era considerado um aliado, está perdendo popularidade no país devido à imposição de sanções e abandono de acordos, Biden já começa em uma posição desfavorável, uma vez que o fato de ter trabalhado como vice-presidente na gestão Obama revela inclinações políticas divergentes das russas. Embora a gestão de Trump tenha se caracterizado pela constante imposição de sanções e pela travada de projetos transnacionais russos, não se empenhou em uma campanha pesada contra a Rússia, e não se espera, a priori, que isso seja alterado em uma eventual reeleição. Por outro lado, se Biden for eleito, espera-se que mobilize os aliados americanos na Europa em uma investida mais forte em uma política anti-Rússia. Em relação aos possíveis impactos das eleições nas relações com a União Europeia, podemos dizer que, tendo em vista a postura mais agressiva do atual presidente Donald Trump em relação aos países europeus, as maiores potências da Europa, como a Alemanha e a França,
possuem pouco apreço a uma possível reeleição, levando em consideração a posição do presidente no que tange às trocas comerciais, ao multilateralismo, aos acordos climáticos e ao Tratado do Atlântico Norte. Assim, considerando a possibilidade de uma atitude mais dura em relação à União Europeia, de um aumento do protecionismo do comércio internacional norte-americano e até mesmo diante da possibilidade do país se retirar da OTAN, o que viria a desfavorecer a política securitária europeia, os representantes da integração estão apostando em uma eleição do candidato democrata como algo que virá a favorecer as relações com a Europa, que historicamente é tida como um parceiro estratégico para os Estados Unidos. Além disso, aposta-se que com Biden irá ocorrer um maior liberalismo econômico, além de um possível retorno ao Acordo de Paris, alinhando e uniformizando, portanto, as ações em relação às mudanças climáticas. Em relação ao Oriente Médio, imagina-se que alguns aspectos não serão alterados, independentemente do resultado da eleição, a exemplo da manutenção do apoio e da proteção a Israel. Indicando essa previsão para o caso de vitória de Trump, tem-se a recente celebração, por intermédio do republicano, do Acordo de Normalização de Relações entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Joe Biden também já afirmou diversas vezes seu compromisso com a segurança de Israel. No entanto, defende uma abordagem diferente da estratégia unilateral de Trump para os problemas com a Palestina. Na visão de Biden, o ideal seria uma solução de dois estados, a qual propõe a criação de condições para uma coexistência pacífica entre Palestina e Israel. Imagina-se que Biden buscará normalizar as relações entre Estados Unidos e Oriente Médio, reafirmando os laços políticos, econômicos e militares com seus tradicionais aliados na região, e utilizará a diplomacia americana para promover soluções para crises na área. Quanto às relações estadunidenses com a América Latina, de modo geral, Biden considera essencial retomar os laços com a região, por entender que, ao se afastar, os Estados Unidos abriram espaço para que outros atores internacionais, como a China, firmassem relações econômicas e diplomáticas na área. No comércio, defende a redução de barreiras tarifárias e a facilitação das trocas comerciais, priorizando as proteções trabalhistas e ambientais. Quanto à imigração, Biden se opõe à postura adotada por Trump e afirmou que pretende reverter muitas de suas políticas, como as que permitem a separação de famílias nas fronteiras, e retirar os limites para pedidos de asilo. Trump, como se sabe, defende uma política de tolerância zero com imigrações ilegais e a utilização de deportação para combatê-las. A expectativa, em caso de sua reeleição, é que tal postura seja mantida. No tocante à Venezuela, considerando o governo de Nicolás Maduro como tirano, Biden defende a imposição de sanções sobre o regime e seus aliados e o fornecimento de auxílio para a crise de refugiados venezuelanos na região. Embora Trump também condene o regime de Maduro, tendo investido em sanções, intimidações e ameaças, não oferece assistência para a crise gerada por ele. Em relação a Cuba, o esperado é que Biden retome a linha política do governo Obama, promovendo abertura e reaproximação gradual com o país e sendo contra os embargos e a política de isolamento estabelecida por Trump. Em relação aos possíveis impactos das eleições nas relações com o Brasil, é possível afirmar que, em caso de vitória, espera-se que Joe Biden queira ter uma relação construtiva com o Brasil, ao passo que o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro ou será pragmático, tendo em vista a importância econômica e geoestratégica do país, ou será mais radical, levando em consideração o posicionamento contrário da base bolsonarista em relação aos democratas, tidos como globalistas e como intervencionistas. Dito isto, por um lado é possível ocorrer um certo abalo nas relações com o Brasil, em termos de significativas divergências de posicionamento, uma vez que as visões políticas e ideológicas do presidente Bolsonaro se assemelham muito às de Trump, caminhando, portanto, em sentido oposto em diversos assuntos às de Biden. Destaca-se nesse âmbito a questão ambiental, que é uma forte pauta para o candidato democrata, o qual declarou no debate presidencial que, se eleito, levantaria fundos com a comunidade internacional para a proteção da Amazônia e viria a impor sanções contra o Brasil devido à sua negligência em relação à destruição de florestas, negligência esta negada pelo presidente brasileiro, que tem a política ambiental do país como satisfatória. Por outro lado, tendo em vista
Que mais forte ainda é a pauta do refriamento da influência chinesa na América Latina, Biden pode encontrar em Bolsonaro um aliado geoestratégico nessa questão. Portanto, embora se espere que Biden tente a princípio nutrir a relação pragmática com o Brasil, esse plano pode ser comprometido devido às manifestações públicas do presidente Bolsonaro e da ala bolsonarista de um posicionamento pró-Trump, além da postura agressiva e isolacionista em relação às propostas do candidato democrata para o Brasil. Por fim, em relação à reeleição de Trump, por sua vez, dado o alinhamento ideológico e quase automático, e a relação entre o Brasil e os Estados Unidos construída com base nele, Bolsonaro não precisará se preocupar com as pressões norte-americanas, o que possivelmente será benéfico para o fortalecimento da base trumpista e globalista do governo. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido ao vídeo. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.